Quando a gente para pensar na quantidade de não que a gente fala para criança, a gente descobre que mais da metade dele não precisaria ser dito. A gente fica o dia inteiro, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não faz assim, não faz assim. E boa parte do que as crianças querem fazer, elas poderiam fazer se nós fôssemos mais flexíveis. Porque uma coisa que coincide sempre é que a gente fala, eu não quero que a criança faça isso pelo bem-estar dela, para a segurança dela. Mas se parar para analisar bem, a segurança da criança tem sempre muito a ver com o conforto do adulto. Tem muitas coisas que o adulto não deixa a criança fazer, não pela segurança dela em si, mas pelo conforto dele. Só que o adulto não fala isso, ele fala que é pela segurança da criança. A criança tá pulando no sofá, aí o adulto fala para a criança não pular no sofá. O adulto nem tá tão preocupado assim com o fato de que a criança pode cair, por mais que ela possa cair de fato. Mas a preocupação maior dele é não estragar o sofá. Então existem muitas coisas que as pessoas mandam a criança fazer, dizendo que é pro bem dela, e na realidade não é. Na realidade é só pro conforto da pessoa que está cuidando dessa criança. E quando você não tem isso apurado, quando você não presta atenção nisso, você acaba dizendo muito mais não e forçando a criança para muito além do necessário. Porque se parar para pensar, a queda de cima do sofá, ela pode ser séria, ela pode ser grave? Até pode, mas as chances de que isso aconteça são bem pequenas. O sofá não é alto o suficiente para gerar uma queda assim tão grande e nada te impede de colocar umas almofadas na parte de baixo do sofá para, caso a criança caia, ter uma queda amortecida. Então não necessariamente a criança precisaria parar de pular no sofá, você só precisaria ter um pouco de boa vontade para proteger aquele ambiente para de fato ela não cair e se machucar. Entende o que eu tô querendo dizer? Por que eu tô falando tudo isso? Porque é necessário você ser razoável nos momentos em que você vai forçar a criança. É necessário saber por que você vai forçar a criança. Você não precisa forçar a criança a tomar banho, mas você precisa forçar a criança a tomar vacina. A vacina é tão importante, é tão relevante, é tão necessária, que não importa se o seu filho quer ou não importa se ele gosta ou não, e acho que nenhuma criança gosta, você precisa aplicar a vacina mesmo assim. Você precisa levar o seu filho para tomar a vacina de qualquer forma. Então, nesse momento, você está forçando a criança, você está contrariando. Significa que você precisa levar o menino com o chinelo na mão, arrastando pela orelha? Não. Você pode levar a criança contra a vontade dela e ainda assim ser gentil. Você pode levar a criança contra a vontade dela e ainda assim acolher os sentimentos dela. Olha, filha, eu entendo que você não gosta, eu entendo que é ruim, eu entendo que dói, mas precisa ser feito. Você vai com a mamãe porque precisa ser feito. Eu entendo o seu lado, eu entendo a sua parte, eu estarei lá pra você, eu vou te dar amor, vou te dar colo, vou te dar carinho, mas precisa ser feito. Uma coisa não precisa excluir a outra. O seu cuidado, a sua simpatia, a sua delicadeza com a criança não substitui a firmeza que você precisa ter com ela. Tomar vacina não é uma questão de escolha, não é uma opção, meu filho não gosta, então eu não vou levar ele para tomar vacina. Não. Ele vai e ponto. A questão é que a forma que você vai fazer isso pode e deve ser a mais gentil possível. Se a criança não tem capacidade de escolher as coisas por ela mesma, e se em muitos momentos a criança não vai querer fazer um monte de coisa que precisa ser feito, como por exemplo tomar vacina, cabe ao adulto, cuidador, pai, mãe, responsável, tomar esse tipo de decisões pela criança, porque é para isso que os pais servem. Os pais servem, como eu falei antes, para zelar pela qualidade de vida da criança. Então, em alguns momentos, você vai precisar olhar para o teu filho, vai precisar olhar para o que ele quer e para o que ele não quer e decidir, ok, isso é relevante, eu vou forçar a criança a fazer isso e forçar de uma forma gentil, de uma forma simpática, porque a criança não tem como escolher. A criança, por exemplo, ela não quer ir para a escola. Ok, mas ir para a escola é necessário. Você pode até investigar o motivo pelo qual ela não quer ir para a escola. De repente ela não gosta de alguém da escola, de repente ela vive uma situação não tão legal, de repente é a professora que não simpatizou muito com a criança. Existe um motivo para a criança não ir para a escola, não querer ir para a escola, e esse motivo deve ser investigado. E não é porque você vai investigar esse motivo e até trabalhar em cima dele que a criança vai simplesmente deixar de ir para a escola de fato. Não. Você pode conversar na escola, você pode trocar a criança de escola, você pode tomar uma série de decisões para melhorar essa relação que a criança tem com a escola, mas ela não pode simplesmente deixar de ir. O seu filho não pode simplesmente, com 8 anos de idade, decidir que ele não vai mais estudar e você ficar ok com isso porque você não quer forçar a criança. É preciso ter um meio termo, é preciso você ter firmeza, é preciso que você seja o adulto responsável, consciente, maduro, que tome as decisões que são melhores para sua criança.